Tudo bom, pessoal? Então, voltamos aqui às nossas aulas de produção da radiação, certo? E hoje vai ser visto a radiação característica. A gente já tinha visto antes a radiação de freamento, certo? E hoje, então, a gente vai ver a radiação característica. São os dois fenômenos físicos que os elétrons, quando fazem a colisão com o ânodo, né, eles saem do cátodo, vão em direção ao ânodo, então eles colidem, digamos assim, né, não é uma colisão mecânica, como a gente diz, né, que nem um carro batendo no outro, uma bolinha de bilhar batendo na outra, mas na verdade é uma interação dos campos elétricos, certo? Mas a gente fala assim no popular que houve uma colisão, tá? Como se fosse realmente uma bolinha batendo numa parede, enfim, no alvo. Então a gente vai ver hoje esse segundo fenômeno, certo? Que é a radiação característica, certo? Então, a gente tem um canhão de elétrons, né? Que é a forma como os físicos gostam de chamar, né? Porque tu tem uma emissão de elétrons, enfim. Pode ser o filamento que a gente aprendeu, pode ser a ponta de um fio, simplesmente, né? Como foi usado principalmente no tempo de Röntgen, lá naquela início da era da radiologia e dos tubos de raios catódicos. Pode ser uma placa que é aquecida e essa placa então vai, pelo aquecimento, pelo efeito termiônico que a gente viu no cátodo, também vai deixar os elétrons numa espécie de uma nuvem mais liberados, e com a produção da radiação, com a produção da tensão, você consegue atraí-los e produzir a radiação. Então está aqui, os elétrons vão colidir, vão emitir radiação de Bremsstrahlung, certo? A radiação de freamento, que a gente já viu, em todas as direções, tá? Existe, por eles estarem saindo do cátodo, indo em direção ao ânodo, há uma leve tendência da radiação ir para frente, certo? Uma leve tendência, uma percentagem um pouquinho maior, tá? Então, na verdade, ele vai fazer um perfil de emissão que ela é um pouquinho mais, digamos assim, um pouquinho maior para frente, para sempre, porque os elétrons estão indo para frente, mas é um pouco mais, tá? Pela velocidade, pela energia que tem, mas eles podem também transmitir para atrás, que é o chamado retroespalhamento. Então, na verdade, é para todos os sentidos, por isso que a gente tem o cabeçote lá que fecha em todos os sentidos, porque você tem radiação em todos os sentidos. O que a gente quer, que a gente vai ver depois, mais adiante, né, é justamente que seja para baixo, que é onde está o paciente. Para cima não me interessa. Bom, então, quando eles estão colidindo, o que pode acontecer? Então, pode acontecer a colisão desses elétrons, digamos assim, como a gente falou, né, na verdade a interação, tá? E aí ter a emissão de raio-x. Então, a produção de raio-x depende desses elétrons que são emitidos pelo cátodo. Bom, então quando ele passa pelo alvo, ele enxerga esse alvo como se fosse a luz passando por um vidro transparente, né? Ou seja, ele vai de uma certa maneira tentar chegar do outro lado. Então ele vai interagir, né? Como eu disse, a gente chama às vezes de colisão, mas a palavra mais correta é interagir, porque não é uma colisão mecânica, certo? Então, três formas. Ele pode seguir reto. Por quê? Porque ele é tão pequeno, esse elétron, em relação ao átomo, e tem tanto espaço vazio, né? Porque a gente sabe que o núcleo ele é muito denso, por causa dos prótons e dos nêutrons, e os elétrons que estão em volta na eletrosfera, eles estão muito longe. É como se fosse a Terra e a Lua, uma coisa assim longe. Então tem muito espaço em branco para o elétron passar. Então ele pode passar, seguir reto, sem nada acontecer. Isso a gente pensando num único átomo, certo? Não na parede inteira de tungstênio, no ânodo inteiro de tungstênio. Estou pensando num único átomo. Então o elétron vem e enxerga o primeiro átomo ali, que faz a primeira camada de átomo, a primeira camada molecular daquele alvo. Então ele segue reto daquele átomo. Bom, ele pode passar reto desse primeiro átomo, de um segundo átomo, e num terceiro ele desvia a sua rota. Faz o freamento, ou Bremsstrahlung, que é a radiação de freamento, que a gente já viu na aula anterior. Certo? Então ele vai fazer esse segundo
ou pode fazer, na verdade, ele pode fazer esse segundo fenômeno físico aqui, que é desviar sua rota por freamento. E pode acontecer ele ser tão bom de mira que ele pode atingir um elétron do alvo que ele está colidindo. Então ele pode passar reto, de repente no terceiro ou quarto átomo lá que ele passou tudo reto, ele desvia sua rota, libera um pouco de energia, continua com um pouco, certo? Por isso chama-se freamento. Você diminui a velocidade, mas continua com velocidade, ou seja, continua com energia. Então ele pode desviar 2, 3, 4 vezes, certo? Pode seguir reto 2, 3, 4 vezes. Pode ser uma mistura, segue reto no primeiro átomo, desvia no segundo, passa reto no terceiro, passa reto no quarto, desvia no quinto, desvia no sexto, passa reto, desvia. Enfim, é como se você estivesse passando na multidão. Imagina que você está passando na multidão, certo? Tem uma multidão de pessoas e você consegue caminhar um pouco em linha reta, porque tem um corredor de pessoas e você consegue parar. De repente tem uma pessoa parada. Você desvia, não vai bater na pessoa. Desvia, acha um outro caminho para passar, passa 1, 2, um pouquinho encontra um na sua frente, desvia e assim você vai passando até chegar do outro lado. Pode acontecer de você o quê? Colidir com uma pessoa, certo? Pode chegar a bater numa pessoa sem querer, a pessoa se mexe e tal, e você acaba dando um encontrão. Então isso também acontece com os elétrons. Eles podem seguir reto, desviar a rota, ou pode encontrar e interagir com o elétron da eletrosfera, certo? Então isso pode acontecer. E aí vai dar desencadear um processo, não é muito complexo, né? Mas a gente vai ver, não é tão complexo assim, para emitir a radiação, certo? Então, eu emito radiação quando eu desvio da rota, o elétron perde energia, e se ele colidir, se ele bater, se ele interagir com outro elétron, ele também vai transferir nessa colisão, ele também vai ter uma espécie de freamento, seria normal, né? Se você bater com seu carro num muro ou num outro carro, você vai diminuir sua velocidade, isso é normal. Então, vai ter também uma perda de energia que vai ser através de uma emissão de radiação, tá? Só que não é tão simples, tão fácil como o freamento. Muito bem, vamos ver esse vídeo aqui para mostrar como é que é esse processo. Então vem o elétron e acaba colidindo com outro elétron aqui. E os dois, o elétron inicial e o da camada K, por exemplo, foi onde ele atingiu, os dois saem. O que acontece? Fica uma lacuna ali que não pode ficar. Por quê? Porque é como se você tirasse o primeiro andar de um edifício, aí o resto que está em cima cai. Então não pode ficar essa lacuna. Então um outro elétron vai cobrir esse espaço. Tá? Pode ser, por exemplo, da camada L. Como ele diminui de energia, certo? Há uma necessidade de ele estar mais próximo da camada K, ter menos energia, ele vai emitir essa energia em excesso, certo? No caso do tungstênio aqui, se for de K para L, a camada K tem 69,5 keV de energia de ligação, a camada L tem 12, então você teria uma transmissão de 57 mil eletronvolts, que a gente já vai ver, tá? Mas o principal aqui de entender é isso. Veio um elétron, colidiu com qualquer outro elétron, certo? De camadas internas, né? Na última seria só uma ionização simples, não aconteceria nada. Então ele arranca, ele bate e transfere sua energia para esse elétron vai embora. Os dois vão embora, né? E aí um terceiro elétron que vem aqui e ocupa a vaga e aí emite a radiação X, tá? Então é só numa segunda etapa aí é que é emitida a radiação X e não é pelo elétron que chegou, nem pelo elétron que saiu. É um terceiro elétron que, coitado, paga a conta. Então, eu tenho o que eu chamei de elétron projétil, que é aquele que vem do cátodo, para ficar bem claro de onde é que ele vem, né? Ele está vindo lá do filamento, enroladinho lá, tá? Então, o elétron projétil que vem de lá, ele atinge outro elétron da eletrosfera, ok? Muito bem. Então, atingiu esse elétron. O que acontece? Normal, coisa que acontece quando
uma bolinha de bilhar bate na outra, de acordo, você entrega toda a velocidade, a primeira para, a bola branca para, por exemplo, e a outra vai, ou então as duas seguem viagem. A que estava parada ganha velocidade e vai, e a que estava em movimento, que é a que bateu a bola branca, ela diminui de velocidade, mas continua. Então, há uma transferência de energia, isso que é importante, é uma transferência de energia de um elétron para o outro, do elétron projétil, que é aquele que veio do cátodo, para o elétron que está no alvo, que está no tungstênio, por exemplo, certo? O elétron-alvo, com excesso de energia, sai do átomo e se torna livre. A questão é a seguinte, nós temos uma coisa chamada energia de ligação, tá? Que a gente falou lá atrás quando a gente falou dos átomos, dos números quânticos, etc. Tá? Então aqui vem a importância da energia de ligação. Então o que é energia de ligação? É chamada de energia para facilitar as contas, mas muita gente vai dizer assim, como se fosse uma força, né? Uma força centrípeta, né? Ou centrífuga, enfim, que está lá segurando o elétron para que o elétron fique preso ao átomo, que ele não saia voando e vá embora, certo? Preso ao núcleo desse átomo. Muito bem. Então, essa energia de ligação, chamada de ligação, que é dada também em electronvolts, que nos facilita muito a vida, certo? É dado em electronvolts. Ela é uma energia dita negativa, certo? Embora a gente fale em números positivos, vai dizer 69.000 electronvolts da camada K do tungstênio, na verdade ela é menos 69.000. Tá? Mas todo mundo sabe que é negativo, então a gente não fala que é negativo. Mas ela é negativa. Por quê? É como se o elétron estivesse devendo, como se o elétron estivesse devendo para o banco. Banco, núcleo, prótons e nêutrons, nome do banco. Tá? Ele está devendo 69.000, por isso que ele está preso, ele não pode fugir dali. Na camada L do tungstênio, em torno de 12.000, então ele está preso, devendo 12.000. Então ele só pode sair, só pode ser elétron livre e fugir, se eu pagar a dívida dele, se eu entregar 69.000, se ele estiver na camada K, 12.000 se estiver na camada L e assim por diante. Então, se eu tiver menos, não adianta. O que vai acontecer se eu tiver menos? Possivelmente eu vou fazer Bremsstrahlung, ou vou passar reto, ou vou fazer Bremsstrahlung. Agora, se eu tiver 69.000, na verdade seria 69.500, né? Se eu tiver 69.600, eu pago a dívida e ainda sobra 100 electronvolts para ele ganhar de velocidade, por exemplo. Ou eu dou 50 e fico 50 para continuar minha viagem, não tem problema nenhum. Tá? Mas eu tenho que pagar a dívida dele, exatamente o valor. Então eu tenho que ter exatamente o valor mais um centavo, sei lá, para sobrar. Certo? Então, no caso do tungstênio, você só arranca o elétron alvo e ele só vai sair se você tiver elétrons acelerados com 69.500 eletronvolts. Então, se você aplicar a tensão ânodo cátodo no seu equipamento de 50.000 eletronvolts, você não tem radiação característica, não tem como surgir. Mas, professor, se eu botar 30.000, eu não consigo arrancar da camada L? Sim, há uma possibilidade de você arrancar da camada L, só que a emissão desse raio-x da camada L vai ser de pouca energia, né? Você vai dar 12, você tem 30, dá 12, sobra 18, e esse fóton de 18 ele não passa pela filtração que a ampola tem, que depois a gente vai ver. Então, ele não acaba não sendo útil. Você produz, mas ele não sai, não vai atingir o paciente. Então, na prática, você só tem radiação característica acima de 69.000 ou 70.000 volts. Então, você botando 70.000 volts no seu equipamento, você tem condições de produzir radiação característica. Se você tiver 80, 90.000 também. Tá? Então, aqui, vendo o passo a passo, o elétron projétil lá do cátodo, né? Vem lá do cátodo, do filamento, certo? Vem, atinge um elétron aqui, que está ali, paradinho, K, L, M, sei lá, pode ser camada M, não tem problema. Esse elétron vai embora, que é o elétron alvo, digamos assim, né? Do tungstênio. E, ao mesmo tempo, esse projétil também segue o seu caminho, para trás, para frente, tá? Às vezes a gente desenha
as coisas assim para trás, só para facilitar para as setas não ficarem aqui no meio do desenho. Mas ele vai para frente, vai para trás, vai para o lado, para cima, para baixo. Aqui não interessa para que lado ele vai, certo? Então você tem um elétron aqui, o segundo elétron aqui, e eu não tive até agora nenhuma emissão de radiação X, certo? Não emiti radiação X, só arranquei um elétron que estava preso no meu átomo, que estava na camada M, por exemplo, né? Camada K aqui embaixo, depois camada L e M aqui onde ele estava. O que aconteceu? Criou uma lacuna, criou um buraco. Posso eu tirar, vamos botar aqui primeiro, um terceiro andar do edifício e ainda ficar o quarto? Não, se eu tirar o terceiro andar, o quarto andar vai cair. Eu posso tirar o quarto, posso tirar o telhado, que o resto não cai, mas não posso tirar o terceiro. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ocupar essa vaga, ou essa lacuna, certo? Ou vacância, né? Aí depende da terminologia. Então eu tenho que ocupar para a coisa funcionar. Muito bem. Então os dois elétrons foram embora, o átomo ficou sozinho lá, com um buraco, né? Faltando um elétron. Tá? Então ele se torna temporariamente um íon positivo. Tá? Não pode ficar com uma lacuna na camada interna. E aí eu preciso de uma camada mais externa. Por que tem que ser externa? Porque a externa tem mais energia e ela pode então fazer o quê? Ela pode perder a energia, certo? Ela pode perder a energia e cair e descer para a camada interna. Ela pode sair da camada N, O, P e cair na M, por exemplo, foi que a gente esvaziou. Se for na K, até sem da E, L, M e assim por diante. Certo? Então sempre tem que ser da externa. Por quê? Porque a externa, para ir para a interna, o elétron tem que perder energia. O elétron que saiu, ele ganhou energia. Então, se ele ganhou, ele sobe de nível. Eu pago a dívida dele, ele sobe de nível. Então, o que é subir de nível aqui? Ele poderia subir para L, para M, para N, mas como a dívida dele é 69.500, eu dei essa dívida, e a menor dívida, ou seja, o nível mais alto lá em cima, na camada N, a última camada, a energia de ligação é praticamente 0, 0,1, 0,2, é muito pouco, por isso que facilmente os metais perdem esse elétron e o elétron fica livre. Então o que acontece? Ele foi paga toda a energia para ele, que ele estava devendo, a energia de ligação, então ele foi subindo de nível. Subiu tanto, ou tinha tanta energia, que o nível mais alto que ele podia ir, qual era? Ser livre. Tá? Por isso que ele se tornou um elétron livre, porque ele não tinha mais dívida nenhuma, então ele não ia ficar na camada K, tá? Ou na L, ou na M, ele simplesmente foi embora, certo? Então eu dei energia para ele subir de nível. Se o elétron que está na camada L, na M, desce, ele tem que perder energia, tá? Daí é que vem toda aquela teoria chamada mecânica quântica e tal, a quantização da energia, ou seja, você tem uma quantidade exata, conhecida, fixa de energia que você tem que dar para o elétron. Se você der menos, ele não sai. Se você der mais, ele sai e ainda ganha velocidade para ir embora com velocidade, certo? Se ele resolve descer, ele tem que perder energia. Se ele vai sair do quarto andar para o segundo, ele tem que perder energia, certo? Como, digamos assim, você gastasse caminhando para descer. Para subir, se você não tem energia, você não sobe os andares, né? Você não tem energia, por exemplo, para o elevador funcionar, para a escada rolante funcionar, você não sobe. Então você precisa de energia para subir. Então mais ou menos dá para vocês pensarem nisso. O elevador, a escada rolante para subir, ok, você precisa de energia, daí você sobe de nível. Agora, para descer, vamos imaginar que você possa descer caminhando sozinho, mas se você descer, você vai suar, vai gastar energia, né? Glicose, etc., na musculatura, então você vai gastar energia para descer. Então essa é a ideia, você vai ficar, digamos, cansado e tal, e vai ficar aí preso, dependendo de alguém para te levar para cima, tá bom? Bom, então, de novo aqui, a recomposição, o que eu vou ter? Eu vou ter um elétron aqui da camada, isso aqui é a K, né? Depois a L, a M, de onde ele saiu,
Então, da camada N, que nesse meu desenho é a última camada, ou a camada que está acima da M, né? O que ele vai fazer? Ele vai, então, se deslocar para a camada M, vai ocupar esse espaço e vai ter que perder energia, tá? Ele não pode ficar com energia a mais, ele tem que perder para poder descer. Como é que um elétron perde energia? Emitindo um fóton. É a única maneira que ele tem, emitindo um fóton. Então ele vai emitir o fóton. Então, sair de sua camada e ocupar a lacuna, o elétron deve perder energia. A energia perdida é na forma de uma emissão de um fóton. Que se esse fóton for de muita energia, é um fóton X. Tá? Se for de baixa energia, professor, luz. Certo? Muitos dos fenômenos aí que a gente tem com lâmpadas, com LEDs e coisa, é mais ou menos o mesmo princípio. Você faz com que o elétron suba de energia, desça de energia, etc. E nisso daí ele emite um fóton. Só que como esses níveis que ele está trabalhando são níveis de baixa energia, a emissão é de baixa energia, que equivale a luz. Certo? Bom, como que se calcula essa emissão? No freamento a gente falou, bom, eu posso frear de 80 km para 79 km por hora, eu posso frear de 70 km para 50, eu posso frear de 50 para 47,2, ou seja, eu posso frear de qualquer jeito e eu posso emitir radiação de qualquer valor, certo? Posso ter 1 electron-volt? Posso, de Bremsstrahlung. Posso ter 1100? Posso. 1101, 1101,7? Posso, qualquer valor. No caso da radiação característica, isso não é possível, tá? Qualquer valor. Por quê? Porque essa emissão tem a ver o quê? Com energia. Quanto que o elétron tem que perder de energia para sair da camada L para ir para a camada K, ou para sair da camada N, por exemplo, que é o meu desenho, para a camada M, certo? Que é uma camada baixa. Então, o que acontece? Ele tem que perder uma quantidade muito bem conhecida de radiação, certo? Uma energia muito bem conhecida, que é justamente a chamada energia de ligação. Então, ele tem uma energia de ligação, certo? Está devendo, digamos assim, e aí ele, para descer, ele tem que pagar. Eu tenho que, né, tem que sair do bolso dele energia. Então, ele vai emitir o fóton. Como ele saiu energia, o que acontece? Ele está devendo. Ele diminuiu o dinheiro dele. Então, digamos, ele estava devendo menos 12, que é a camada L do tungstênio. Estava devendo menos 12, aí disse, não, agora eu tenho que cumprir um buraco aqui, tenho que resolver um problema, só que o buraco lá é menos 69. O que eu vou fazer? Eu vou liberar esse dinheiro, vou liberar 57. Se eu já estava negativo e saiu o dinheiro da minha conta, eu vou ficar mais negativo ainda, vou para menos 69, certo? Então essa energia sai. E aí esse valor é pela diferença. Então, se eu estou devendo 12 e vou para um lugar que tem que dever 69, a diferença é 57. É a diferença de dinheiro que saiu, de energia que saiu e que eu fiquei mais negativo. Tá? Então é a diferença entre as energias de ligação do elétron que foi embora, que foi atingido e foi embora, tá? Com o elétron que vai ocupar a lacuna. Tá? Então a diferença desses dois níveis de energia, certo? O nível de quem foi embora, estava devendo menos 10, e o nível de quem vai preencher, que estava no lugar menos 5 e vai para o menos 10, então vai emitir menos 5, certo? Então essa é a forma de cálculo. Então, quando ele sair aqui, no caso da camada N, e for para a camada M, vai diminuir a sua energia. Ele vai ficar mais negativo. Por que ele ficou mais negativo? Porque ele emitiu um fóton X. Certo? Então, a radiação característica é emitida quando elétrons são arrancados do átomo, elétrons arrancados de camadas internas. Se eu pegar esse daqui, é ionização simples, aí não tem ninguém mais de cima para cá para vir, não existe. Então, se eu perder
essa camada aqui de valência, essa camada de condução aqui não tem problema, mas se eu perder da segunda para dentro, tem problema. Então, a diferença entre as energias de ligação é que dá o valor, a quantidade de energia emitida, certo? Muito bem, então a gente chama esse processo de radiação, esse fenômeno físico de radiação característica. Por que que é característica? Tá? Porque todo átomo, certo? Ou na verdade todo elemento químico possui um conjunto de energias de ligação. Tá? E automaticamente esse conjunto gera um conjunto de diferenças, que vai ser o nosso raio-x, que é só seu. Ou seja, tungstênio tem um conjunto de energia de ligação. Camada K é sempre 69,5, camada L é sempre menos 12 alguma coisa, ou 12 só, que a gente geralmente fala positivo, e assim por diante. Tá? Sempre existem esses valores, são sempre os mesmos, são conhecidos. Logo, se os valores são sempre os mesmos, as diferenças também são sempre as mesmas. Tá? É como eu pegar e dizer assim, os números primos, quais são os números primos? 1, às vezes 1 não é considerado, né? Mas tudo bem. 1, 2, 3, 5, 7, 9 não conta. 11, 13, acho que 17, acho que 19. Bom, se eu tenho sempre esses números, as diferenças sempre vão ser 2 para 3, 1, 3 para 5, 2, 5 para 7, 2. Sempre vai ter as mesmas diferenças. Então, por isso que os raios-x são sempre os mesmos, as emissões são sempre as mesmas, tá? Então, como as diferenças são as mesmas, esses fótons, eles são bem definidos, certo? Eu olhei para aquele fóton, eu sei qual é o material que emitiu, qual é o átomo, não só o átomo, o elemento químico, tá? Então, por isso que a gente chama de radiação característica, porque é uma característica daquele átomo, ou melhor, daquele elemento químico. E aí é importante a gente salientar, que eu já tinha comentado algumas aulas atrás, que é o seguinte: quando a gente fala em átomo, que é normalmente a palavra que a gente usa, e eventualmente quando a gente fala em elemento químico, e qual é o sentido, qual é a diferença que a gente quer dar entre eles. Tá? Então, o elemento químico é o ouro, é o tungstênio. Então, quando você falou tungstênio, você pensa em metal, a cor dele, a dureza, ponto de fusão, o ouro, o preço, né? Uma joia e tal. Então, assim, todos os átomos de ouro. Elemento químico, ouro. Certo? Então, o elemento químico ouro, o tungstênio, o molibdênio, a prata tem um conjunto de energias de ligações que qualquer átomo, olha só, elemento químico, agora, qualquer átomo de prata tem sempre os mesmos. Qualquer átomo de ouro tem sempre os mesmos. Então, as energias de ligação são para o elemento químico. Qualquer átomo de ouro, qualquer átomo de prata, qualquer átomo de hidrogênio, de oxigênio, assim por diante. Certo? Então, o elemento químico é no sentido daquele átomo, que muitas vezes a gente vai dizer, o átomo de tungstênio. Tá? Mas eu quero dizer o elemento químico, qualquer átomo de tungstênio. Porém, aqui, a gente está falando de um elétron atingindo um átomo. Então, é um átomo, é como se fosse uma pessoa. Tá? Então, não são os estudantes. Os estudantes estão em casa, né, online. Não, é o João, é o Pedro. Então, o João pode estar em casa, o Pedro pode não estar, o Paulo pode estar trabalhando, mas os estudantes, então, quando eu falo muitas vezes em tungstênio, às vezes até posso dizer o átomo de tungstênio, eu posso estar dando assim, não, os estudantes. Os estudantes estão em casa. Mas aqui, nesse caso, quando eu diz assim, o elétron bate num átomo, é um átomo mesmo. Tá, acontece o quê? Bremsstrahlung, passa reto, ou característico. Deu, acabou? Não. Agora esse elétron continua, ele tem menos energia, mas ele continua e vai fazer o quê? Atingir outro átomo. Então eu estou falando em um átomo, em dois átomos, em três átomos. Um átomo responde com Bremsstrahlung, o outro átomo responde com característica, o outro elétron, o outro átomo e assim por diante. Tá? Então, às vezes só, no geral, é tranquilo, vocês vão entender quando a gente fala, o átomo de tungstênio é bom para fazer alvos. Ok, por quê? Porque tem energia de ligação interessante.
o elétron bate num átomo e libera um fóton de radiação característica ou de bremistral. Entende? Então, só ficar assim que às vezes a gente pode estar falando como característica geral do elemento, e pode até falar de átomo, e quando a gente quer dizer assim que realmente é um átomo e um elétron, um batendo no outro. Tá? Então, por exemplo, aqui eu até acabei falando, o átomo possui um conjunto de energia. Sim, esse átomo que sofreu a interação com o elétron tem um conjunto, mas na realidade a radiação característica ela é a característica do elemento químico. Então, se esse átomo colidiu lá na camada M, um átomo igual colide na camada K, as energias de ligação são as mesmas. Tá? Praticamente aqui concluindo, o que a gente tem? Então, o que acontece? Enquanto que na radiação de freamento a gente tinha um espectro contínuo, podia ser assim se eu considerar a filtração, ou poderia ser assim se eu não considerar a filtração natural que tem, mas enfim, é contínuo, ou seja, eu posso ter todos os valores de energia, eu posso ter 50, posso ter 49, posso, mais fótons, menos fótons, não interessa. Enquanto que é uma produção contínua, certo? E aí, de novo, cada átomo vai emitir um fóton. Então, eu vou contar um fóton aqui, tá? Um fóton aqui, depois outro fóton, desculpa, não faz pontinho, outro fóton, e vou somando a quantidade de fótons até dar o total, tá? Bom, aqui o que eu estou dizendo? Aqui eu estou dizendo o seguinte, que só existe fótons desta energia, que se eu tiver milhares de elétrons, eu vou ter milhares de fótons emitidos dessa energia. Se eu tiver, em vez de acertar uma camada L, acertar uma camada K, eu vou ter outras energias aqui, e que são, que a gente diz, energias discretas ou quantizadas. Eu não tenho qualquer energia. Eu tenho essas duas energias, eu tenho essas outras duas. Então, na camada K, se eu arrancar da camada K, eu vou obter essas energias aqui. E lembrando, para arrancar da camada K, eu tenho que ter nessa ordem aqui de 70 keV, senão não arranco, e aí não emito radiação. Se eu arrancar da camada L, que é em torno de 12.000 aqui, aí da camada M vai pular para a camada N, ou da camada... Desculpa, da camada M vai pular para a camada L, ou da camada N vai pular para a camada L, pode ser esse daqui, ou da camada P vai pular para a camada L, e assim por diante. Então eu vou ter várias energias bem identificadas, tá? Então eu sei exatamente quais são os valores que eu vou esperar, tá? Tem uma tabela com esses valores, já foram super bem medidos aí pelos físicos, tá? Então, eu tenho um espectro. O que é espectro? Coletivo de frequências, certo? E frequências, para nós, é a mesma coisa que energia, tá? Maior frequência, maior energia, só tem uma constante, ele só tem um número que ajusta frequência igual a energia, constante de Planck. Então, para nós, frequência e energia é a mesma coisa, de um a gente converte no outro tranquilamente. Então, eu tenho um conjunto de frequências, um conjunto de energia. Eu tenho um espectro que é discreto, é um espectro que tem alguns valores pré-definidos e sempre os mesmos. Ok? Sempre os mesmos valores, tá? Então, eu não tenho como fugir disso. Então, por fim, como essa característica, essa radiação característica, ela é única para cada elemento químico. Então, o tungstênio tem a sua emissão, o oxigênio, o hidrogênio, o hélio. O hélio tem 2 elétrons, certo? Então, ele tem, na verdade, ele não vai ter emissão de radiação X, mas enfim. O boro, todos eles têm uma característica. Então, alguns, se tem 5 elétrons, vão ter 3, 4 emissões diferentes,
causa dessa combinação da K para L, da L para K, da M para L, assim por diante. É uma combinação 2 a 2, né? Aí você vai para o oxigênio, que são 16 elétrons, aí você vai ter uma combinação de, sei lá, 15, 20 radiações características. Você vai para o tungstênio, que tem 74 elétrons, então você vai ter aí 200 radiações características que é permitido a ele, e assim por diante. E isso equivale como se fosse uma impressão digital, tá, do elemento químico. Então, quando a gente vê assim, descobriram do que é feito as rochas na Lua. O que eles fizeram? Trouxeram a rocha da Lua lá, uma pedrinha, vieram aqui, moeram, pegaram o pó, jogaram lá agentes químicos e descobriram, tem carbono, tem oxigênio, tem isso e aquilo. Beleza, destruíram a pedrinha, moeram lá, pegaram o pó e descobriram do que tem. Ok. Agora imagina se você tem um vaso Ming chinês, uma obra de Leonardo da Vinci, uma pintura, alguma coisa, vale milhões e milhões. Não, vou pegar o dedinho de pé do pé da estátua, vou moer ele, vou pegar o pó e vou descobrir se tem carbono, se é gesso, se tem cálcio, alumínio, do que foi feito, a tinta, do que foi feito. Então, como que você pode descobrir o material, ou o átomo, né? No caso aqui o elemento químico, que está presente naquele material lá, naquele objeto que for. Então, uma forma, existem outras, tá? Existem várias formas. Mas, por exemplo, uma forma é essa. Eu jogo elétrons, por isso que a gente chama de canhão, né? Eu jogo um canhão de elétrons contra a superfície que eu quero. Então, pode ser até a tinta, né? De um quadro, por exemplo. E o que vai acontecer? Essa tinta vai... esses átomos da tinta, cada um dos átomos da tinta vai interagir, vai produzir bremistral, que não me ajuda em nada, porque pode ter qualquer valor de energia, então não me ajuda em nada, mas também vai produzir um pouco de radiação característica. E aí o que eu vou fazer? Eu vou detectar e dizer, olha, encontrei a radiação 22.8 keV. Aí você vai na tabela, só tem um elemento químico que tem radiação 22.8. Professor, pode ter um outro 22.9? Pode, 22.9, mas 22.8 só um elemento químico. Aí você descobre qual é o elemento químico. Também dá para ver pela quantidade. Olha, tem muita radiação de 22.8 e tem também um pouco de radiação de 15.7. Então dá para ver mais ou menos, porque as moléculas são mais ou menos conhecidas, dá para dizer, não, então eu tenho um átomo de carbono e 4 de hidrogênio, sei lá, né? Pensar aí um ciclo carbônico. Então eu consigo até mais ou menos pela quantidade de radiação dos fótons que eu contar, a proporção eu posso dizer, não, tem 2 vezes mais hidrogênio que oxigênio, então tem água. Então eu posso, pela radiação também, não só descobrir se tem oxigênio, se tem carbono, etc., como também posso identificar a proporção entre eles. E aí que você sabe, se tem hidrogênio e oxigênio, a água é H2O, não tem como ser diferente. Se eu encontrar 3 vezes mais hidrogênio que oxigênio, eu tenho que ver se é, sei lá o que, água oxigenada, se é alguma outra coisa, ou se é um outro hidrogênio solto que tem lá, enfim. Tá? Mas aí são técnicas de, como é que chama? Espectrometria, tá? Aí tem espectrometria de massa, espectrometria com raio-x, enfim, que é medir o espectro, né? Que pode ser um espectro de luz também, existem técnicas com luz, você joga luz e vê como é que você ioniza os átomos, como é que eles devolvem a luz, etc. Com isso você descobre o material químico, ali, o elemento químico. Pode ser por raio-x, difração de raio-x também, você pode jogar o raio-x propriamente dito e ver como esse raio-x se conforta dentro do material, quanto passa, quanto volta, né, para trás, quanto vai para o lado, enfim, tem vários métodos, certo? Então, isso só é possível, no caso, jogar elétrons contra um alvo, um material, e ver do que esse material é feito, por exemplo, né, se os elétrons forem de alta energia, porque você obtém a radiação característica, você mede essas emissões que são únicas para cada elemento químico. Cada elemento químico tem a sua tabela. Inclusive íons. Tá? Então, se você tiver um tungstênio que tem um elétron a mais ou tem um elétron a menos, ele vai recompor as suas camadas de forma diferente, certo?
ele vai ajustar, porque está faltando um elétron, então ele sobe um pouco as camadas, tem um elétron a mais, eles descem, tal, tem uma diferença, tá? Na verdade é o contrário, se tiver uma camada a menos, um elétron a menos, o núcleo puxa mais, então as energias de ligação mudam, se tiver um elétron a mais, ele sobe, isso. Muito bem, então mudam, mas mudam também de forma que é conhecida. Então, se eu tiver uma radiação característica de um valor do tungstênio, que digamos assim, eu sei que é tungstênio, mas a radiação característica está um pouquinho diferente, pode ser que aquele átomo seja um íon. E aí também vai estar tabelado. Também já fizeram a experiência de tirar um elétron do tungstênio e ver qual é a radiação característica. Ou, não precisa, né? Porque a radiação, na verdade, é só medir as diferenças entre as energias de ligação. Então é só descobrir qual é a energia de ligação que tem, você sabe qual é a radiação característica. Tá? Então isso também já se foi medido para íons com 1, 2, 3 elétrons a menos ou a mais, etc. Isso também já tem tabelado. Ok? Então, por hoje a gente conclui essa primeira parte inicial aqui de radiação característica, certo? E a gente continua, dá uma revisada na próxima aula e também vamos fazer ali umas continhas rápidas para ver as energias de ligações que a gente tem e quais os raios-x efetivamente, por exemplo, de um tungstênio, que é a ampola normal que a gente tem na radiologia, ou então, por exemplo, molibdênio, que é a ampola de mamografia. Então, quais são as radiações características que a gente espera, certo? Desses dois materiais, desses dois elementos químicos. Ok? Então, pessoal, até mais, até o nosso próximo encontro.